A bilionária dupla de irmãos, que são praticamente os melhores amigos de Lula, viu um dos seus maiores planos de enriquecimento se concretizar no início dessa semana, e tudo isso contou com a ajuda do governo Lula do início ao fim. No vídeo de hoje eu vou explicar essa história para você, mas antes preciso falar sobre Silas Malafaia, porque mais uma vez ele agiu como o típico Silas Malafaia e agora atacou o Bolsonaro, Nicolas Ferreira e várias outras pessoas. Só que antes de mostrar as falas dele, eu preciso fazer um esclarecimento aqui para evitar que conclusões erradas sejam tomadas a respeito dos meus comentários. Há algumas semanas eu fiz uma live aqui no canal em um sábado à tarde falando, entre outros assuntos, sobre a campanha de ataques que Silas Malafaia estava fazendo contra Pablo Marçal. Quem acompanhou aquela live deve se lembrar que eu mostrei que naquele momento Malafaia tinha 21 publicações no seu Instagram, o que representava mais de 90% das suas publicações mais recentes, dedicadas exclusivamente a atacar Marçal. Naquele momento eu já deixei claro que, no meu ponto de vista, independentemente da opinião que cada um tenha sobre Pablo Marçal, o que Silas Malafaia estava fazendo era uma covardia, porque ele vende a imagem de ser de direita, mas estava se dedicando exclusivamente a combater um candidato da direita, e nada fez contra os candidatos da esquerda. Eu também falei várias vezes ao longo das últimas semanas que eu considerava o apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes completamente incoerente do ponto de vista ideológico. Se ele e o partido achavam que Marçal não era confiável, deveriam ter apoiado Marina Helena, do Novo, que é o partido que, na prática, nas votações no Congresso, tem sido mais coerente com os princípios defendidos pela direita, mais do que o próprio PL, inclusive. Eu disse também várias vezes que a decisão de se unir ao MDB em São Paulo provavelmente tenha partido de Valdemar Costa Neto, que é um político típico do sistema, mas é o presidente do PL e Bolsonaro, por motivos que só ele sabe, seguiu esse posicionamento do partido. Então, eu não estou trazendo esse assunto nesse vídeo em defesa de Bolsonaro, por achar que ele não deve ser criticado ou qualquer coisa nesse sentido. Não tem absolutamente nada a ver com isso. O que eu estou trazendo aqui é a série de acusações feitas por Silas Malafaia, que é uma pessoa que se aproveita da direita brasileira, dizendo que defende os mesmos princípios, participa de manifestações na Avenida Paulista, discursa no trio elétrico, só que para promover a sua própria imagem. No fim das contas, ele age apenas de acordo com os próprios interesses. Tendo isso esclarecido, vamos aos fatos. Silas Malafaia concedeu uma entrevista à coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. E a situação já começa muito errada por aí, porque um cara que diz representar a direita brasileira vai atacar a direita e contar detalhes de conversas particulares com políticos em uma entrevista para uma jornalista de esquerda. Enfim, segundo o pastor, que ficou milionário sendo pastor, a primeira decepção dele foi Magno Malta. E o motivo é muito simples, porque Magno Malta não atacou Pablo Marçal como Silas queria. Primeiro, a minha decepção com Magno Malta. Um cara guerreiro, um cara do pau da guerra, ficou calado. Eu bombardeei o Magno, você tem que se posicionar, você tem que falar, e ele ficou calado. Não, essa guerra não é minha. A segunda decepção do Malafaia foi Marco Feliciano, porque declarou apoio ao Marçal, mas a descrição dele nesse caso foi mais breve. E aí então ele começou a atacar a terceira pessoa com quem ele disse ter ficado decepcionado, o Nicolas Ferreira. A terceira decepção, Nicolas. Você sabia, nós temos bolsomínios e nicolomínios agora? Nós já temos bolsomínios. Agora temos os nicolomínios. Agora veja o argumento que ele utilizou para dizer que Nicolas agiu como um politiqueiro velho. O Nicolas, um garoto bom, um garoto de futuro, mas teve uma atitude de politiqueiro velho. E eu vou te provar. Número 1, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora ele não. Ele pertence ao PL. Espera aí, a liderança do partido, que nesse momento deveria ser o maior representante da direita brasileira, escolheu se aliar ao Centrão na cidade de São Paulo por conta dos próprios interesses, contrariando os princípios ideológicos dos seus eleitores e causando uma divisão entre eles, como ficou claro no resultado do primeiro turno. E aí um deputado que pertence a esse partido porque decidiu se manifestar por conta própria, de acordo com os valores dos seus eleitores, e não apenas seguir fielmente a orientação de cima do partido, esse deputado está agindo como politiqueiro velho. Que inversão sem vergonha é essa? Mas os ataques de Silas estavam apenas começando, porque quando ele partiu para sua maior decepção, aí sim ele começou a soltar o veneno. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Vamos ver os motivos apresentados por ele para isso. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele Como não é. Hã?
Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois eu vou falar para o povo. Olha só que bonito. O pastor que diz ser um dos grandes representantes da direita brasileira, concordando com uma jornalista militante de esquerda para atacar quem não fez exatamente o que ele esperava. Mas ainda estava só começando. Eu falei para ele, eu mandei um zap. Você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha? Obviamente, Malafaia iria acabar entregando o grande motivo de toda essa revolta dele. O fato de que todas as pessoas que ele considera como decepções não fizeram uma campanha incansável de ataques contra Marçal como ele fez. Eu desafio, entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede, não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Por fim, o julgamento de Silas Malafaia para que não restem dúvidas do seu verdadeiro caráter. Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesta? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Agora, sendo bem sincero, em nada me surpreende a atitude de Silas Malafaia nessa entrevista. O que me surpreende, e até hoje eu não consigo entender, é como o Bolsonaro, senadores e deputados permitem que as suas imagens sejam vinculadas a uma pessoa como essa. Eu não entendo como eles permitem que um cara como Malafaia ajude a organizar manifestações tão importantes como as que aconteceram na Avenida Paulista nesse ano. Pelo que eu soube recentemente, parece que o Malafaia era quem bancava o trio elétrico onde os discursos eram feitos. Agora eu pergunto, será que ninguém mais ali tinha dinheiro para fazer a locação de um trio elétrico para que Malafaia não se envolva nesse tipo de manifestação? Será que todo esse pessoal esquece que Malafaia apoiou abertamente Lula em 2002 e 2006? O Lula que intencionalmente, por conta da estratégia do marqueteiro Duda Mendonça lá em 2002, moldou a sua imagem para o Lulinha Paz e Amor, um personagem mais moderado, para esconder a sua visão extremista que sempre foi muito clara nas décadas de 80 e 90. Esse personagem foi abertamente apoiado por Malafaia em um passado não tão distante, e agora os maiores opositores de Lula permitem que esse mesmo Malafaia se promova em cima de um trio elétrico em manifestações que só existem por conta do trabalho de pessoas como Bolsonaro. Como isso é possível? Bom, por falar em Lula e nas coisas que ele esconde por trás da imagem criada para voltar à presidência, eu tenho mais uma história importante para mostrar. Você lembra daquele caso das usinas termoelétricas compradas pelos irmãos Batista? Usinas essas que tinham dívidas milionárias praticamente perdidas com a Amazonas Energia. E aí, coincidentemente, 3 dias depois dessa compra, Lula editou uma medida provisória para socorrer a Amazonas Energia e, consequentemente, beneficiar os irmãos Batista. Pois é, um novo capítulo dessa história acabou de acontecer e talvez esse tenha sido o capítulo mais importante de toda essa novela. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou a transferência do controle da Amazonas Energia para a Âmbar, que é a empresa dos irmãos Batista. A decisão foi tomada de forma monocrática pelo diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, e oficializada em uma edição extra do Diário Oficial da União na noite dessa segunda-feira. Com isso, a ANEEL aprovou o plano da Âmbar para assumir a Amazonas Energia por 14 bilhões de reais, sendo financiado pela conta de consumo de combustíveis, cobrada na conta de luz dos consumidores brasileiros pelo período de 15 anos. Só que a decisão tomada pelo diretor-geral da ANEEL foi para atender à obrigação imposta pela Justiça Federal do Amazonas, e segundo a própria ANEEL, a aprovação é precária. A decisão judicial em questão, tomada pela Justiça Federal do Amazonas, foi decorrente de uma ação movida pela Amazonas Energia contra a ANEEL, alegando que a demora na decisão poderia prejudicar o negócio com a Âmbar, a empresa dos irmãos Batista. E por trás de tudo isso, ainda havia a pressão do ministro de Minas e Energia do governo Lula, Alexandre Silveira. Agora veja que curioso. No discurso, o governo Lula defende o combate à desigualdade, à pobreza e à fome. Defende também a taxação aos super ricos. Mas, na prática, consegue mais uma vez mexer os pauzinhos em favor dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que, de acordo com a Forbes, possuem em 2024 um patrimônio de 23 bilhões de reais cada. Quem acreditou nessas narrativas e votou em Lula em 2022, agora toda vez que for pagar a sua conta de luz, deve se lembrar que, além do próprio consumo, está pagando também a taxa de enriquecimento dos amigos de Lula.
Um grande abraço e até a próxima.